Mateus capítulo 18, os versos de 1 a 14. A palavra do Senhor diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não a tem retirado de nós, o alimento, Senhor, que nos dá vida. O próprio Cristo, Senhor, é o Verbo que desceu do céu, se encarnou, viveu entre nós, morreu e ressuscitou e está à destra do Teu trono da graça e intercede por nós. Senhor, que os nossos olhos não reparem a fraqueza daquele que fala, mas possamos olhar para o poder da Tua palavra, Pai, para aquilo que o Teu Evangelho nos ensina, aquilo que o Senhor requer de nós, para que nós mudemos, ó Pai, o nosso comportamento, mudemos a nossa vida e possamos viver para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, aqui nós temos 3 trechos interessantes e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. E uma das primeiras coisas que nos são ensinadas nesses versículos, tá? E que vão estar nos 3, é a necessidade verdadeira de uma conversão. Como nós falamos no momento de confissão de pecados, e a conversão ela vai ser marcada de uma forma muito característica, e o Fernando tem pregado lá no Sermão do Monte, e quando nós vemos as características do cidadão dos céus, daquele que foi resgatado, é a conversão, sendo manifestada pela humildade. Então, a primeira característica que nós vamos observar num crente verdadeiro é a humildade. E aí Jesus ele vai botar um parâmetro para essa nossa humildade, sendo como de uma criança. E não hoje em dia, né? Porque hoje em dia as coisas estão bem distorcidas. As crianças hoje são mais arrogantes que no passado. Mas no momento em que isso foi escrito, as pessoas enxergavam a criança como ela realmente é. Um indivíduo
que não sabe, que precisa aprender, um indivíduo que não consegue se sustentar, ele precisa ser sustentado, um indivíduo que não consegue tomar as melhores decisões, precisam que tomem as decisões por ele, né? Se você deixar uma criança recém-nascida à sua própria sorte, ela vai morrer. Se você deixar uma criança de 2, 3 anos, que já consegue falar a sua própria sorte, ela vai morrer. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser dirigida, ela precisa ser ensinada. E a criança, ela não tem todas as suas capacidades ainda desenvolvidas. É por isso que o Senhor ele vai falar que nós devemos receber como uma criança o reino dos céus, sabendo que não temos capacidade, e isso nos leva a ser humildes. Mas os discípulos chegaram para o Senhor e fizeram a seguinte indagação: quem é porventura o maior no reino dos céus? E isso é interessante, porque esse é um aspecto que está na mente de homens que ainda não foram iluminados pelo Espírito Santo, que não foram transformados, mas que seguem mostrando toda a carnalidade que existe no seu coração, porque isso é uma característica do mundo. Todo mundo aqui que trabalha numa empresa, que presta serviço, que se relaciona com outras pessoas profissionalmente, sabe que isso é o normal lá fora. Sabe que a busca incessante de todo profissional, tá, é ser cada vez melhor, é ser o melhor naquilo que faz, é se destacar pela excelência do seu trabalho, é se destacar, ser elogiado, ser reconhecido, ganhar dinheiro por causa disso. E parece que os discípulos do Senhor, eles estavam nessa expectativa. Provavelmente eles olhavam a cúpula religiosa de Israel e eles sabiam direitinho de falar: olha, fulano de tal, ele é o sumo sacerdote esse ano, ele é o mais importante. Esse grupo aqui são os fariseus, eles são muito importantes, eles são grandes, porque eles são os guardiães da lei, os escribas. Então eles tinham na cabeça deles uma hierarquia, muito bem estabelecida dentro da religião, e eles chegam para Jesus e querem saber, né? De repente, quem aqui é o maior? Quem vai ser o maior? E aí Jesus ele vai mexer e vai demonstrar algo que está nos fundamentos do cristianismo. E aí a resposta dele provavelmente deve ter deixado os seus discípulos desconcertados. É a mesma resposta que nós, se recebêssemos e recebemos hoje do Senhor, ficaremos desconcertados. Ele vai falar: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vamos permitir que essas palavras entrem no nosso coração. Vamos internalizar isso que o Senhor Jesus falou. A gente vai ver o que ele quis dizer com isso. Não é ser irresponsável, não é não aprender, não é ter que ser chamado a atenção todo o tempo. Não é isso que ele quer dizer quando ele fala que nós devemos ser como crianças. Tá? Sem a conversão, sem essa conversão que o Senhor Jesus fala, não vai haver salvação. E a conversão, ela é uma mudança radical da nossa natureza. A palavra de Deus vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente vai passar de morto para vivo. Essa mudança radical da nossa natureza é a conversão. Só que por nós mesmos, nós não conseguimos produzir essas coisas. Nós não vamos conseguir produzir em nós fé, não vamos conseguir produzir em nós temor a Deus, muito menos o verdadeiro amor para com Deus, nosso Pai.
Lá em João 3,7, ele vai falar que nos importa nascer de novo. É uma nova criação. É algo que é de um jeito e vai ser transformado para ser de outro. Tá? Nós, na nossa natureza, nós estamos completamente despreparados para habitar na presença do Senhor. Nós não temos capacidade. O homem natural, ele não tem a capacidade de se chegar diante do Senhor, a menos que ele se converta. O céu não seria céu para nós, se nós não nos convertêssemos. Isso vai se aplicar a todas as categorias de homens, em todos os tempos, em toda a humanidade. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Todos nós éramos filhos da ira, sem nenhuma exceção. É interessante que a nossa confissão fala que todo o homem que ele é gerado de forma ordinária. O que é uma forma ordinária? É uma forma natural, né? O homem se casa com uma mulher, eles se unem e tem um filho. Esse filho que é gerado, ele carrega em si a semente do pecado. Ele carrega em si a maldição e a hereditariedade do pecado desde Adão, porque o pecado contaminou toda a raça humana. E é interessante que Cristo, ele une essas duas naturezas, né? É dito a Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela e o ente que seria gerado seria santo, porque ele foi gerado não de maneira ordinária, ele foi gerado de uma maneira extraordinária. Por isso ele carrega a forma humana, mas ele carrega a divindade, e sem carregar na sua carne a maldição do pecado. Ele na cruz, ele vai receber essa maldição por nossa causa. Por isso nós precisamos nascer do alto, precisamos nascer de novo, nos tornando novas criaturas. É necessário, é imprescindível que um novo coração ele comece a bater dentro do nosso peito. Precisamos que um espírito novo nos seja dado. As coisas antigas precisam passar e todas as coisas devem ser renovadas. É interessante porque nada disso nós conseguimos imitar por muito tempo. Jesus, quando ele vai falar a parábola do joio e do trigo, é muito interessante porque uma vez eu preguei sobre esse texto e eu fui pesquisar. São plantas de famílias parentes, e quando elas estão na fase de germinação e desenvolvimento, você só sabe qual é qual se você fizer um exame no laboratório, porque elas são muito parecidas. Quando chega a hora da colheita, uma fica de um jeito, a outra fica de outro. E é isso aqui que a palavra do Senhor vai estar nos mostrando. Uma verdadeira conversão, uma verdadeira vida de arrependimento, alguém que foi transformado, você até consegue imitar por um tempo, pouco tempo. Mas quando as pessoas começam a olhar os frutos que são produzidos por um coração arrependido, os frutos que são produzidos por uma vida transformada pelo Senhor, vai ficar bem claro que aquela pessoa realmente não foi alcançada pela graça de Deus. É muito bom, é uma coisa excelente que alguém seja batizado em uma igreja cristã. É excelente que alguém faça a sua profissão de fé, tá? E fale diante dos homens que eu aceito o Senhor, eu creio em Deus Pai, né? É esse o evangelho que eu quero seguir, e passe a usufruir dos meios de graça que estão à disposição da igreja. Mas o que realmente importa é responder a essa pergunta: já me converti realmente?
ou simplesmente eu estou indo junto com o grupo? Se eu apenas fui convencido pela minha família, pelos meus amigos, pelo bom ambiente da igreja, ou isso não transformou o meu coração? Quer fazer um teste? Né? E muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Que a gente olha muitas vezes para o pecado dentro do nosso coração, muitas vezes a gente olha para a nossa fraqueza, para a nossa falta de comprometimento, e a gente às vezes fica em dúvida. Quer fazer um teste para saber se você é convertido? Né? Pergunta e olha para a sua vida e vê se você tem esse fruto latente, estampado na sua vida, que é o fruto e o sinal mais seguro de uma autêntica conversão, é a humildade. O orgulho, a arrogância, a prepotência dentro da igreja vai mostrar exatamente o contrário. Vai mostrar exatamente que nós ainda não nos convertemos, que nós ainda não estamos habilitados a receber o reino de Deus como uma criança. Se na verdade nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, nós devemos reconhecer o fato de termos recebido esse Espírito por uma atitude mansa como a de uma criança. E a semelhança das crianças, nós devemos pensar a nosso próprio respeito com modéstia. Devemos considerar as nossas forças e a nossa sabedoria como limitadas e vamos demonstrar total dependência do nosso Pai Celeste. Eu vi um vídeo há algum tempo atrás e alguém entrevistava um pai e uma mãe, e exemplifica bem isso aqui que eu quero dizer. E falava assim: você vai poder sair para jantar, vocês podem sair para jantar com qualquer pessoa de qualquer época da história da humanidade, atual ou passada. Quem vocês escolheriam? Aí um falava assim: eu queria almoçar com Einstein, eu queria almoçar com... Todos os adultos falaram de pessoas importantíssimas, de expoentes da nossa sociedade, que eles gostariam de jantar para conversar, tanto da atualidade quanto do passado. E aí foram entrevistar os filhos dessas pessoas, crianças, 5, 6. Sabe o que todas responderam? Eu queria jantar com meu pai e com a minha mãe. Simplicidade, humildade, não anseiam por coisas grandiosas, mas têm os olhos voltados para o seu Pai. Será que a gente está assim na nossa religião? Será que a gente tem buscado coisas grandes demais e esquecemos de como uma criança descansar, e aqui temos muitas, né? Descansar no aconchego do nosso Pai? Né? Ou nós estamos preocupados demais em sermos o melhor na nossa religião, em sermos aquele que sabe mais, em sermos aquele que fala melhor, ficarmos fazendo conta, né, de tudo aquilo que eu já produzi no reino de Deus? A semelhança da criança, não devemos buscar para nós mesmos grandes coisas nesse mundo. E se tivermos alimento, veste e o amor do nosso Pai no céu, então ficaremos contentes. O mundo hoje, ele vai falar que você precisa entupir o seu filho de brinquedos, de experiências, de diversão. Não. Nossos filhos eles precisam de uma coisa só: conhecer o Senhor. E dentro das nossas possibilidades, viver uma vida modesta, né? E a Escritura vai falar isso, e ele fala isso no texto aqui: teto para morar, comida, vestes e o amor do nosso Pai. Isso são necessidades básicas de uma criança e são as necessidades básicas de todo crente.
Se nós estamos procurando coisas grandiosas demais, nós precisamos parar e rever os nossos conceitos. Na verdade, esse é um teste que vai perscrutar os nossos corações. Ele vai desmascarar as distorções de muitas supostas conversões. Ele vai mostrar se realmente nós estamos no caminho certo. É muito fácil alguém se converter de uma igreja para outra. Eu não concordava com a doutrina daquela igreja, agora eu vim para cá, né? É muito fácil a gente mudar de um conjunto de opiniões que eu tinha, agora eu tenho outros, tá? Só que conversões dessa natureza, mudanças dessa natureza, elas nunca, jamais salvaram uma alma sequer. Não serve esse tipo de coisa, apenas a mudança do meu status. Eu era membro dessa igreja, essa igreja eu percebi que era uma igreja idólatra, era uma falsa igreja, agora eu estou numa igreja fiel. A minha opinião sobre determinados assuntos, predestinação, justificação, eu entendia tudo errado, agora eu entendo isso certo. Muito bom, tá? Não é ruim não. Agora isso não é o suficiente. O que todos nós precisamos é de nos convertermos do orgulho para a humildade, de elevados conceitos sobre nós mesmos para pensamentos modestos a nosso respeito, do autoconvencimento para a auto-humilhação, da mentalidade de um fariseu para a mentalidade de um publicano. E Jesus vai exemplificar isso muito bem quando retrata em contraste nessa passagem do fariseu e do publicano a questão do orgulho de um que estava em pé olhando para o céu, provavelmente de mãos erguidas, que era o costume da época para a oração, agradecendo a Deus porque ele não era como os demais homens, roubadores, pecadores, adúlteros, e nem ainda como esse pobre coitado aqui. Então ele estava orando, a Escritura fala que ele orava de si para si mesmo. A oração dele não passava do segundo andar. Enquanto isso, o publicano, ao perceber, e Calvino vai falar isso, ao perceber a glória de Deus, a majestade de Deus e o seu pecado, ele se humilha. Ele não consegue levantar os olhos para o céu. Ele bate no peito. E a única coisa que ele consegue falar é: ser propício a mim, pecador. Ele reconhece seu pecado, ele reconhece que é indigno, ele se humilha na presença do Senhor. E a oração dele é aceita. Se nós quisermos ter qualquer esperança de salvação, nós devemos experimentar uma conversão desse nível. Porque essas são as conversões operadas pelo Espírito Santo. Você não vai ver nenhum verdadeiro crente que foi convertido pelo Espírito Santo, convertido para o orgulho, convertido para ser grande no reino de Deus. Não. É interessante que Cristo ele vai mostrar que aqui é o contrário. Aquele que quer ser grande, seja o que vos sirva. E quando ele faz essa demonstração na prática, ele se coloca no lugar do pior escravo da casa, daquele servo que não servia para nada. Era o servo que lavava os pés de quem chegava de visita na casa. Era o servo mais inútil, e Cristo faz isso para nos deixar exemplo. Só que ele não para por aí, ele continua, falando de como nós devemos proceder no reino dos céus. E aí ele vai falar sobre os tropeços, e isso é algo que a gente precisa ter muita atenção. Nós precisamos, e a gente vai tratar alguns aspectos aqui bastante interessantes sobre o servir de tropeço para outras pessoas dentro e fora da igreja. É um grande pecado colocar ou servir como pedra de tropeço
no caminho dos crentes. As palavras que o Senhor Jesus fala aqui sobre esse assunto foram bastante solenes, tá? Ai do mundo por causa dos escândalos, ai do homem pelo qual vier o escândalo. Nós podemos colocar pedras de tropeço ou escândalo no caminho das almas humanas, sempre que fizermos qualquer coisa que vai impedi-las de se aproximarem de Cristo, ou que poderia forçá-las a se desviar do caminho da salvação, ou que poderiam desgostá-las com relação ao Evangelho. Nós podemos fazer isso de algumas formas. Eu vou começar com as formas mais grosseiras, tá? Que normalmente o mundo faz isso, mas muitas vezes nós agimos dessa forma, tá? Nós podemos fazer isso de forma direta, perseguindo, lançando no ridículo, fazendo oposição ou procurando dissuadir os homens de servirem a Deus. Eu vou falar para vocês que é muito triste quando a gente vê alguém que se descrente fazendo esse tipo de coisa. Eu já vi bastante, tá? Eu já vi bastante gente ridicularizando outros crentes, principalmente por serem humildes, por terem pouco conhecimento. Muitas vezes perseguem, nós já passamos por isso aqui na igreja, fomos perseguidos por causa da nossa fé. Ai desses que estão colocando dificuldades no caminho daqueles que estão caminhando para a Canaã Celestial. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. A gente não pode servir de desânimo para aqueles que estão seguindo ao Senhor, que estão lutando nesse caminho. Mas tem uma outra forma que a gente pode fazer isso, uma forma indireta, tá? Como que a gente pode fazer isso de forma indireta? Se nós vivermos de forma incoerente com a religião que professamos, ou fazer o cristianismo parecer repelente e insatisfatório por conta da nossa conduta condenável. Já pararam para pensar dessa forma? Que quando eu, nas minhas atitudes, quando eu, no meu modo de viver, eu nego aquilo que eu falo, eu nego o evangelho que eu estou professando, eu estou servindo de pedra de tropeço para aquele meu irmão mais fraco. Ele olha para mim e fala assim: poxa, mas esse não era o Rodrigo, o cara que vai lá na frente, ensina, olha como é que é a vida dele. Se ele que está falando, está ensinando, que já está na igreja há 52 anos, eu vou fazer assim também, eu vou viver minha vida relaxada também. Nós não podemos ser hipócritas como eram os fariseus, como eram os escribas, que eles falavam, mas o procedimento deles era de outra forma. É um grave pecado. O Senhor Jesus, ele deixa isso muito claro, que é uma conduta condenável, e eu estou servindo de tropeço da mesma forma do que aquele que persegue, do que aquele que prende, que joga na prisão, que mata os crentes, quando eu, com o meu testemunho, eu nego tudo aquilo que eu tenho falado. Com o meu procedimento, eu faço exatamente o contrário do que a Escritura manda fazer, e eu vivo uma vida de impiedade, apesar da minha bela profissão de fé, apesar das minhas belas palavras, apesar das minhas belas orações. Eu estou servindo de pedra de tropeço para aquele irmão mais fraco, para aquele irmão que está começando na fé, tá? E tem algo de muito temível nessa doutrina mostrada por Cristo. Essa doutrina, ela deve despertar em nós o desejo de sondarmos o nosso coração, e de forma bastante criteriosa, tá? A gente tem certeza que o nosso procedimento, ele não está sendo prejudicial a alguém?
Eu tenho sido moderado nas minhas atitudes, eu tenho sido moderado nos meus gostos, eu tenho sido moderado nas minhas palavras, eu tenho sido moderado nos meus momentos de lazer e recreação, eu tenho sido moderado com a comida, eu tenho sido moderado com a bebida, com todas as coisas que eu faço nesse mundo, ou eu tenho servido de escândalo para os nossos irmãos. Talvez a gente não persiga abertamente os servos de Cristo, como Saulo fez antes da sua conversão verdadeira, tá? Mas se nós não estaríamos dando mau exemplo a eles por meio da nossa conduta, será que eu não estou da mesma forma desencorajando os homens a seguirem a Deus por causa do meu mau comportamento? Será que eu não estou fechando a porta do reino dos céus por causa da minha hipocrisia em falar uma coisa e viver outra? É horrível quando pensamos no grande dano causado por alguém que professe falsamente seguir a religião cristã. Isso é terrível e nós vemos isso diariamente. Pessoas que estão na mídia, políticos que se dizem crente, pessoas que, agora eu virei crente, mas você vai ver a vida continua um lixo, que professam uma fé que não está no seu coração e que não causou mudança nenhuma na sua vida. É como se a gente estivesse colocando uma arma na mão dessa pessoa e deixando que ela faça estrago aí fora, não é? Deixando as pessoas cheias de desculpas para se manterem na incredulidade. Eu vou para a igreja? Eu não. Minha mulher vai, olha as histórias que eu escuto lá. Eu vou para a igreja? Não. Meus pais vão, lá eles falam uma coisa, fazem outra. Para que eu vou para lá? Não, não vou. Quantas pessoas a gente não conhece que já falaram isso para a gente? De várias e várias histórias de pessoas que se dizem crente, se dizem, os bons, os grandes no reino dos céus, mas que não estão vivendo a sua vida de acordo com aquilo que professa. Estamos dessa forma, com o nosso mau testemunho, atrapalhando aqueles que estão em busca da salvação. E estamos, além disso, desencorajando os santos. Em suma, a nossa vida, olha que interessante, o pastor já falou isso muitas vezes, ela vai agir como um sermão vivo, mas em favor do diabo. A nossa vida, ela sempre é uma pregação viva. O nosso procedimento, ela sempre é uma pregação viva. Ou estamos demonstrando que somos filhos de Deus, ou estamos demonstrando que o diabo é nosso pai. Quando proferimos uma fé e vivemos de uma maneira contrária. No último dia, nós vamos ver a desgraça, a ruína que essas almas, elas sofreram por conta do nosso escândalo, praticado no meio da igreja do Senhor. E é interessante porque Natan, quando vai confrontar Davi, ele vai falar o seguinte, que com o pecado dele, ele deu motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Alguém que estava numa posição de liderança, alguém que tinha conhecimento de Deus, alguém que falava, que ensinava ao povo, que era guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele cai daquela forma, ele é repreendido porque ele deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem dele. Isso é muito sério. E aí a consequência disso vai ser o final desse ensino sobre os tropeços, que é algo que o mundo foge, que é algo que nenhuma falsa religião vai falar,
que é a realidade do castigo futuro, após a morte. Tá? Duas expressões bastante claras, elas são empregadas por Cristo aqui, que ele fala que será lançado no fogo eterno e que vai ser lançado no inferno de fogo. Essa é uma realidade que se perdeu, tá? A gente, quando lê John Bunyan sobre a história dele e que ele estava vivendo longe do Evangelho, existia um conhecimento geral na sociedade de que existe inferno, de que existe punição para aqueles que se desviam da verdade, e ele fala que isso o atormentava. Hoje, se você sair na rua, tá, e perguntar para qualquer adolescente de 12, 13, 15 anos, não sabe, não tem a menor noção. Tirou-se esse conhecimento do geral da população. E mais, estão tirando esse conhecimento da igreja. A igreja majoritária já abandonou. Inferno, esquece. Tem jeito de tirar de lá. Joga no purgatório, faz as penitências lá e vamos todo mundo para o céu. E muitas vezes as próprias igrejas cristãs tradicionais estão abrindo mão desse ensino, que é descrito como um lugar de indescritível miséria, onde serão encerrados todos quantos morrerem na impenitência e na incredulidade. Nas Escrituras nos é revelada uma ardente indignação que mais cedo ou mais tarde haverá de devorar todos os adversários de Deus. A gente não pode fugir dessa realidade, tá? A gente não pode também, como filhos de Deus, sermos guiados pelo medo dessa realidade. Não, porque se nós vivermos a nossa vida de acordo com os mandamentos do Senhor, amando a sua palavra, vivendo em humildade, não servindo de tropeço para os nossos semelhantes, nós estamos fora dessa realidade, tá? Mas a mesma firme palavra que garante o céu, que garante a eternidade em glória para todos quantos se arrependerem e se converterem, essa mesma palavra vai declarar sem rodeio que existe um inferno à espera dos ímpios, daqueles que vivem em impiedade. Tá? A gente não precisa tentar se enganar, porque muitas vezes quando a gente está em pecado, quando a gente está passando pela noite escura da alma, a gente para de enxergar o inferno. Ele deixa de ser uma realidade para nós. Quando nós estamos afastados do Senhor, a gente não está mais olhando para isso. Nem isso causa temor no nosso coração, nem o medo da punição. Você vê que muitas vezes alguns profissionais, eles são muito certinhos. Aí você começa a conviver com essas pessoas e você fala assim: poxa, esse cara é todo certinho, pô, que legal. Aí quando você vai descobrir o motivo, é o medo de passar vergonha, é o medo de ser punido, é o medo de perder o emprego, de ser preso. Não é porque ele é honesto, não é porque ele é certinho, não. Ele faz aquilo tudo certinho, segue as regras, pelo medo da punição. E você vê que quando a pessoa está afastada do Senhor e conhece a palavra de Deus, nem o medo da punição mais é suficiente para trazê-la de volta ao caminho, E que a gente não deve se enganar, não devemos nos enganar com relação a esse assunto, Nesses dias tem aparecido pessoas que tendem a negar a eternidade da punição futura e que vão repetir aquilo que Satanás fala desde o Éden: é certo que não morrereis. As pessoas, elas se confortam na mentira de achar que vão conseguir escapar da ira de Deus, que vão conseguir escapar do juízo eterno, A gente deve orar e deve viver de modo que nenhum desses falsos raciocínios nos abale, por mais plausíveis que possam ser, tá? Porque o engano,
a mentira, ela sempre vai vir de uma forma bonita. Ninguém vai falar que a Bíblia está mentindo, é mentira isso que Jesus está falando. Não, eles vão enrolar de um jeito, né, para mostrar que não é bem assim. Mas não é bem assim. Mas não, está claro, a Escritura está clara, né? O mesmo Deus de amor e de misericórdia, Ele é o Deus da justiça. Nós não podemos exaltar apenas uma característica da divindade. Deus ele não se mostra apenas de uma forma. O ser de Deus ele é completo, ele é indivisível. Todos os seus atributos eles se manifestam igualmente, e o amor de Deus não exclui a sua justiça. Sem a menor sombra de dúvida, Ele vai retribuir a cada um. O dilúvio nos dias de Noé, a destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra, eles tiveram por finalidade mostrar o que Deus fará em algum dia no futuro, de forma cabal. Por isso que a Escritura fala, enquanto há vida, há esperança. Isaías já fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nenhuma boca jamais falou com tanta clareza sobre o inferno como o próprio Senhor Jesus Cristo. Os pecadores insensíveis vão acabar descobrindo, para sua própria perdição eterna, que existe realmente a ira do Cordeiro. E eu gostaria que vocês abrissem dois textos, que eles são bastante representativos, e o segundo me chama muito a atenção, tá? Primeiro, Apocalipse 6,16. Vamos ler o 15. Apocalipse 6, 15 e 16. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E o outro texto, Apocalipse 14. Esse é um texto muito claro, tá? E muito solene, tá? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esses homens que não se convertem, esses homens que não amam ao Senhor, eles são inimigos de Deus. Tormento no inferno não vai ser apenas onde o fogo não se apaga e onde não lhes morre o verme. Eles vão estar na presença do Cordeiro. Eles vão ser obrigados a estar na presença do Cordeiro. E vão sofrer por causa disso. Enquanto nós estaremos na presença dele, consolados eternamente. E aí, ele vai concluir, né, de uma forma assim, brilhante, porque Cristo é magnífico, Ele é o maior, Ele é Deus. E ele vai concluir de que forma ele conclui? Ele fala, né, de quem é o maior no reino dos céus, alguém que faz tropeçar a um dos pequeninos. E aí ele vai mostrar, com essa parábola da ovelha perdida, né, qual o valor dado por Deus ao menor e ao mais fraco dos crentes. Porque a nossa confissão também vai dizer, quando fala da fé, que uma fé verdadeira, apesar de fraca, apesar de tropeçante, apesar de falha, ela é uma fé salvadora. Se existe essa
pequena fagulha de fé no nosso coração, nós somos filhos de Deus. E Jesus vai mostrar isso na sua palavra, nesse seu exemplo. Tá? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Essas palavras foram registradas com o propósito de encorajar a todos os verdadeiros crentes, e não somente as criancinhas, como é lógico. Ele não está falando só para crianças, está falando para todos nós, né? A conexão dessas palavras com a parábola sobre as 100 ovelhas, uma das quais se desviara e perdeira, parece esclarecer esse ponto acima de qualquer sombra de dúvida. O propósito delas é mostrar-nos que nosso Senhor é um pastor que cuida eternamente de cada alma entregue aos seus cuidados. A gente depois, vocês leiam lá em João 18, a oração sacerdotal de Cristo. Ele vai mostrar esse cuidado pastoral. Ele vai mostrar como ele conduz as suas ovelhas, não só lá onde ele estava, mas todas que ele ia receber. Ele vai mostrar que diante de Deus não existe ovelha predileta. Pelo contrário, aquelas que são fracas, problemáticas, são as que recebem mais atenção do Senhor. Porque aquelas que se viram, as que são fortes, elas não precisam de tanta atenção. Ele também nos dá atenção, Mas quando nós olhamos para outras igrejas, para irmãos fracos na fé, nós precisamos saber que Cristo está cuidando deles de forma terna. Os membros recém-convertidos mais novos, os mais fracos e aqueles que são doentes no seu rebanho, para Cristo, eles são tão preciosos quanto aqueles que são mais fortes. Não ache que um presidente de Supremo Concílio, presidente de sínodo, presbítero tal, emérito, ele é mais importante no reino de Deus do que você recém-convertido. Diante de Deus, todos são importantes, e Jesus ele tem um olhar especial para aqueles que são fracos, para aqueles que necessitam crescer, necessitam se desenvolver. Esses nunca vão perecer. Ninguém vai poder arrancar essas ovelhas da mão do Senhor. Ele mesmo vai conduzi-las de forma gentil através dos desertos desse mundo. Ele não vai permitir que andemos depressa demais, muito em um único dia, a fim de que nenhum deles venha a perecer. Ele vai mansamente nos conduzir às águas tranquilas, ao pasto verdejante. Ele vai nos alimentar, ele vai cuidar de nós. Ele vai fazer com que ultrapassemos qualquer dificuldade. Ele vai nos defender de todo e qualquer tipo de adversário. E lá em João 18, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus no último dia, ele vai poder dizer isso: não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Estamos seguros nas mãos do Senhor. E ele todo o tempo está a chamar aquele que se desvia, aquele que se afasta, está sendo chamado: volta para o aprisco, arrepende-te, volta para o aprisco, se arrepende, se converta como uma criança, volta para o reino, E com um Salvador desses, será que nós precisamos ter medo de assumir uma vida cristã de forma decidida, com um pastor desses, que já iniciou em nós a sua obra? Quem é que vai temer ser rejeitado no último dia? A gente falou algumas coisas interessantes, e a gente falou bastante sobre arrependimento, e eu gostaria de encerrar essa meditação da manhã lendo o que João Calvino vai falar sobre arrependimento.
bastante interessante. Prestem atenção. O arrependimento é uma verdadeira conversão para a nossa vida, conversão da nossa vida para servir a Deus e para seguir o caminho por Ele indicado. Procede de um legítimo temor de Deus, não fingido, e consiste na mortificação da nossa carne e do nosso velho homem e na vivificação do Espírito. Nesse sentido, devem ser tomadas todas as exortações dos profetas e dos apóstolos, pelas quais eles admoestavam os homens do seu tempo, concitando-os ao arrependimento, porque desejavam levá-los ao ponto em que, estando confusos e envergonhados por conta dos seus pecados, aflitos pelo temor do juízo de Deus, se humilhassem e se prostrassem diante da majestade divina, por eles ofendida, e adentrassem o reto caminho. Portanto, quando eles falam que o pecador deve converter-se e voltar-se ao Senhor, arrepender-se e comprovar na prática o seu arrependimento, eles sempre entendem para o mesmo fim. O apóstolo Paulo e João Batista dizem que é preciso produzir frutos dignos de arrependimento, entendendo que o pecador arrependido deve levar uma vida que mostre e testifique em todas as suas ações a pretendida mudança. E ele continua, tá? Agora note-se que o ódio ao pecado, que é o começo do arrependimento, dá-nos primeiramente acesso ao conhecimento de Cristo, o qual só é comunicado aos pobres e aflitos pecadores, que gemem, labutam, são sobrecarregados e como famintos desfalecem, acabrunhados de dor e de miséria. Assim também, por outro lado, depois de iniciado o arrependimento, precisamos dar-lhe continuidade durante a nossa vida toda e não abandoná-lo até a morte, se é que desejamos descansar com segurança em Cristo e nele permanecer, porque ele veio chamar os pecadores, mas veio chamá-los ao arrependimento. Ele trouxe bênçãos aos homens que eram indignos, mas para que cada um se converta da sua iniquidade. A Escritura está cheia de sentenças como estas, e quando o Senhor nos oferece a remissão de pecados, costuma exigir reciprocamente que corrijamos a nossa vida, querendo com isso dizer que a sua misericórdia deve ser causa e substância do nosso empenho para corrigirmos. Irmãos, a conversão, o arrependimento, ele é para mudança de vida, não é para profissão da boca para fora, não é para uma profissão de fé vazia. Se nós olhamos a nossa vida hoje e estamos vivendo da mesma forma que vivíamos há 10 anos atrás, pensando as mesmas coisas sobre nós, pensando as mesmas coisas sobre família, pensando as mesmas coisas sobre dinheiro, sobre carreira, sobre igreja, precisamos urgentemente rever os nossos conceitos. O Senhor não nos chamou para sermos iguais nós éramos antes da nossa conversão. Pior, Ele não nos chamou para que depois da nossa suposta conversão nós vivamos igual o mundo vive, andando como o mundo anda, pensando como o mundo pensa. É interessante que na época que eu estava no exército, e esse é um exemplo para quem é militar vai entender, o jovem se alistava, ele ia como recruta para o quartel. Você via 400 jovens chegando, cada um de um jeito, cada um se vestia de um jeito, cada um falava de um jeito, cada um com o cabelo de um jeito, a barba de um jeito, todo mundo diferente. Passava 2 meses da formação básica do soldado. Com 2 meses você olhava na rua, você não precisava ver que ele, mesmo sem farda, tá? Estou falando sem farda, você via que estavam todos andando igual, falando igual, pensando igual. É disso que o Senhor nos resgatou. Quando nós estamos no mundo, estamos num caminho largo, caminhando para a destruição.
quando Ele nos tira desse caminho, nós precisamos parar de andar como aqueles que andam nesse caminho largo. Precisamos parar de pensar como aqueles que estão nesse caminho largo. Precisamos parar de agir como esses que estão nesse caminho largo e começar a nos comportar como se comportam os filhos de Deus em todas as épocas, como Ele fala aqui na nossa pregação. Humildes como crianças, sabendo que somos fracos e que dependemos do Senhor, e lutar para que a nossa profissão de fé não seja algo somente de palavras. Eu costumo falar na nossa classe, o Evangelho não é uma religião de palavras, é uma religião de vida. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê do seu Espírito, para que nós possamos viver e praticar tudo aquilo que temos aprendido, para assim mostrarmos, sem precisar falar, que somos filhos de Deus, que o Senhor realmente alcançou nosso coração. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque como ovelhas somos fracos, somos muitas vezes, ó Pai, rebeldes, muitas vezes não queremos ouvir a Tua voz, queremos fazer aquilo que o nosso coração nos impulsiona a fazer, ó Pai, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e em todo o tempo o Senhor esteja com a Tua vara e com o Teu cajado, nos colocando no caminho correto, ó Pai. Disciplina, Senhor, a Tua igreja para que nós não sejamos condenados com o mundo. Traz sobre nós, ó Pai, a Tua mão pesada, mas aquela mão pesada de Pai que nos corrige para aproveitamento, para que nós não estejamos no último dia morrendo de terror, ó Pai, da presença do Cordeiro e da ira do Cordeiro, mas estejamos exultantes, porque vamos entrar no gozo da Tua presença, no gozo do céu, Pai, do deleite eterno, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja. Nos faz, Senhor, que não sejamos hipócritas e que a nossa profissão de fé ela case perfeitamente com uma vida, Senhor, que glorifica o Teu nome, que anda em humildade, que ama ao Senhor e ama a Sua igreja, Pai, para que a luz de Cristo brilhe através de nós e por nós. É em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém.